Oi, gente! Bem-vindos ao canal da Tia Gi. Como você está? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma pergunta que eu tive na semana passada. Recebi a segunda pergunta de um aluninho. Prof, se Deus é tão poderoso, tão grandioso, por que ele não impediu Satanás de enganar a mulher? E aí? Por quê? E nós, lendo a palavra do Senhor, meditando, como bons leitores deste maná, nós vimos que Deus, ele não quis criar robôs. Ele criou criaturas livres. E é tão bom ser livre, né? Então, Eva, ela era livre. Só que ela usou esta liberdade de uma maneira errada. Deus, ele não cria o mal e toda aquela consequência. Não! O mal, ele começa a surgir lá no capítulo 3 de Gênesis. Antes, Deus, o Deus de amor, o Todo-Poderoso, criou tudo perfeito. Adão e Eva, eles cometem o pecado original da desobediência a Deus. Foi lá, no jardim, quando eles desobedeceram. Naquele momento, a dor, a morte, a tristeza, o sofrimento começaram a existir. O sofrimento, o mal, a dor, ela não foi criada por Deus. Ela é uma consequência da falta deste amor. Mas o Deus de amor, aquele Deus todo-poderoso, a qual criou este mundo tão perfeito, criou tudo tão perfeito, ele continua no controle de todas as coisas. O Deus de amor, ele nunca criaria o mal. Como nós podemos dizer isso? Então, Deus não criou o pecado? Não. A resposta está no livro de Tiago, no seu primeiro capítulo, a partir do versículo 17. Se nós vermos ali, Deus é bom e tudo que ele cria está de acordo com o seu caráter amoroso. Portanto, Deus só cria coisas boas. O mal, o pecado e tudo que veio foi uma consequência desta falta de amor e uma escolha indevida de Eva. Esta foi o começo desta explicação que eu dei para o meu aluninho. Depois, eu comecei a mostrar para ele este Deus de amor. Vendo tudo isso, ele definitivamente não quis continuar longe, afastado do homem, afastado do ser humano. Então, Deus de amor criou o seu mais lindo plano, o plano perfeito para que nós pudéssemos nos aproximarmos dele novamente. Mas então, se esse Deus tão amoroso, tão perfeito, que tem um plano perfeito para a humanidade, por que que ele permitiu que Adão e Eva eles fossem tentados e comessem da árvore do conhecimento? Ah, lembra que eu falei? Deus, ele não quis impedir Satanás ou retirar aquela árvore do jardim. Sabe por quê? Se Deus criasse seres que não pudessem escolher
desobedecê-los, nenhum valor haveria na obediência ou na adoração, pois esses seres, eles não teriam nenhuma outra opção. Assim, os anjos e homens, eles foram dado a eles, Deus deu a eles a liberdade de escolher obedecer, servir e adorar a Deus por si próprio, livremente, sem constrangimento ou medo. Quando isso acontece, Deus se alegra imensamente e seus propósitos são realizados. Infelizmente, temos algumas criaturas que desobedecem e escolhem se rebelar contra ele. Deus nos fez livres como uma dádiva, um presente para o ser humano. Você tem liberdade de escolher amá-lo ou não. Você tem liberdade de obedecer a ele ou não. E qual é a sua escolha? Você deseja obedecer a ele ou viver uma vida desregrada? Este é um privilégio muito grande. E quando nós obedecemos e adoramos a ele em meio às lutas, tribulações e tentações, o nome dele é glorificado na minha e na sua vida. Então, qual é o motivo a qual Deus não impediu Adão e Eva de serem enganados pela serpente? Será que é porque Deus não tinha poder? Ou porque Deus não poderia fazer isso? Não. A resposta é: Deus fez criaturas livres, com o livre arbítrio. Você pode escolher querer obedecer ou não a ele. Se Deus fez criaturas livres e se é bom ser livre, então a origem do mal e do pecado foi o mau uso desta liberdade. Que você reflita e que você possa fazer a melhor escolha para a sua vida. Você é livre, então você pode escolher ou obedecer a ele e receber as recompensas da obediência, que tem muitas na palavra dele, ou você desobedecer, viver uma vida desregrada e também receber as suas recompensas. Um abraço da Tia Gi. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Até o próximo vídeo.